Boa tarde a todos, o meu nome é Maiane, eu sou biomédica e mestranda em biotecnologia no Inmetro, e o trabalho proposto para esse congresso é a validação da metodologia de PCR digital para a quantificação absoluta do vírus da diarreia bovina viral, o BVDV. Bom, a utilização da cultura de células na pesquisa tem avançado muito, e com isso despertou a preocupação com o controle de qualidade das células e também dos seus insumos, no que diz respeito à contaminação por bactéria, fungos e também por vírus. Dentre os vírus que mais se destaca é o BVDV, que é um vírus adventício que pertence à família Flaviviridae do gênero pestivírus. Esse vírus ele causa doença em bovinos e pode estar presente nos soros utilizados como suplementos em cultura de células, sendo capaz de infectá-las. Esse tipo de contaminação ele pode passar facilmente desapercebido ao microscópio óptico e causar alterações celulares que interferem na confiabilidade de resultados, produtos e pesquisas que envolvem o cultivo celular. Existem alguns métodos comerciais na detecção do BVDV para o diagnóstico da doença em bovinos, porém essas técnicas elas são qualitativas, que definem a ausência ou a presença do vírus nas amostras biológicas. Esse é o caso do método que nós implantamos no nosso laboratório, que é o método de RT-PCR em tempo real, que ele detecta a presença do RNA viral nas amostras. Em algumas experiências anteriores, com 3 diferentes laboratórios que analisaram as mesmas 35 amostras, nós percebemos que houve muita variação nos resultados que nos foram apresentados. Por esse motivo, nós pretendemos contribuir assim, com a melhoria da finalidade dos testes laboratoriais com a produção de um material de referência biológico. Mas para isso é necessária a validação de um método quantitativo que nos permite a caracterização das unidades do material nos testes de homogeneidade e de estabilidade. Por isso, o objetivo desse trabalho é validar um método quantitativo de ddPCR, que vai permitir a quantificação do BVDV nos testes de homogeneidade e estabilidade para uma futura produção de um material de referência biológico. Os materiais e insumos utilizados, as amostras de BVDV foram amostras de referência utilizadas nos ensaios de validação e otimização do método. Nós utilizamos 3 estirpes virais, a estirpe Sing, que é um pestivírus do tipo A, a estirpe 890, que é um pestivírus do tipo B. Além dessas duas, foi utilizada também a estirpe Rob-like, que é atualmente classificada como um pestivírus do tipo H. Em alguns ensaios, foram utilizados controles positivos, como o soro fetal bovino sabidamente contaminado, e o controle positivo de um kit comercial, que é o Vetmax Gold, da Thermo Fisher. Uma estirpe do vírus da dengue, do tipo 1, que é o mesmo vírus da família da família do BVDV, que é um flavivírus, e o sobrenadante de cultura de células de linhagens MDBK. O RNA de todas essas amostras elas foram extraídas com o kit comercial Polylink e todos os vírus eles foram estocados a menos 80 graus até o momento do uso. Bom, antes de validar o método de ddPCR, nós realizamos a otimização das condições de reação. Então, nós buscamos a temperatura ótima em que ocorreria a maior quantificação com a separação entre as populações das gotículas positivas e gotículas negativas para a transcrição reversa e para o anelamento dos primers. O RNA da estirpe Sing foi utilizado nas etapas de otimização da ddPCR, que foi realizada de acordo com os instruções do kit para ddPCR, que é o kit OnStep, da Biohard. E utilizamos também os primers e sondas do kit Vetmax Gold da Thermo Fisher. Para a otimização dessa transcrição reversa, foram utilizadas temperaturas na faixa de 42 graus até 50 graus, e fixando a temperatura de anelamento dos primers em 60 graus Celsius, porque essa é a temperatura sugerida pelo fabricante dos primers e sondas de RT-PCR em tempo real.
Para a otimização da temperatura de anelamento dos primes, foram avaliadas temperaturas na faixa de 59 graus a 62 graus, usando a temperatura ótima que foi estabelecida anteriormente para a transcrição reversa. Em ambos os casos, em ambos os ensaios de otimização, foi utilizado também um No Template Control. Após essa otimização da reação, nós definimos a validação de acordo com o DOC-GECR 008, versão 9 de 2020, em relação à seletividade, limite de detecção e limite de quantificação. No teste de seletividade, foi avaliada a especificidade da amplificação do conjunto de primers e sondas em ddPCR. Foram amplificados os RNAs extraídos das 3 diferentes estirpes virais, de BVDV, Singer 890 e Rob-like, que foi citado anteriormente. Adicionalmente ao ensaio foi avaliado também o RNA do vírus da dengue tipo 1, um soro fetal bovino sabidamente infectado pelo BVDV e um sobrenadante de culturas de células MDBK. Para avaliar a faixa linear de trabalho e os limites de detecção e quantificação do método, foi utilizado um controle positivo do kit VetMax Gold em diluição seriada. Dessas diluições, 8 foram testadas em duplicata. Nos resultados de otimização da reação obtidos em PCR digital para a melhor temperatura da transcrição reversa, nós podemos observar que na faixa de temperatura testada de 42 até aproximadamente 50 graus Celsius, nós obtivemos uma quantificação melhor, né? Então, essa melhor e maior quantificação foi estabelecida nessa temperatura. Então, a partir dessa temperatura, a partir desse ensaio, nós adotamos a temperatura de 50 graus Celsius como melhor temperatura para a transcriptase reversa em ddPCR. Aqui nesses resultados, nós podemos analisar melhor a temperatura de anelamento dos primers, que foi selecionada a partir de 4 temperaturas de anelamento, de 59 a aproximadamente 62 graus Celsius. Como a gente pode observar no gráfico 2, né, de concentração em cópias por microlitro, não houve diferença significativa na quantificação do molde nessas diferentes condições. Porém, quando a gente olha no gráfico 2 de amplitude, no primeiro gráfico de amplitude, nós observamos que a temperatura de 60 graus Celsius teve maior distanciamento entre as populações de gotículas positivas, aqui destacadas em azuis, e as gotículas negativas, que estão destacadas em cinza. Então, a partir daí, nós estabelecemos a melhor temperatura para o anelamento dos primers em RT ddPCR, que foi em 60 graus Celsius. Em relação aos parâmetros de validação, a seletividade se mostrou que houve amplificação, né, conforme sugerido pelo kit nas amostras de RNA das 3 estirpes virais, inclusive das estirpes de Rob-like. O ensaio se mostrou específico para os pestivírus bovinos e não houve amplificação no vírus da dengue e no RNA da cultura de células MDBK. Em relação ao limite de detecção e quantificação, nós podemos observar através da curva analítica, que a curva se apresentou linearidade em toda a faixa testada. Então, foi possível, através da regressão linear, realizar análises, né, estatísticas e calcular o limite de detecção e quantificação. O limite de detecção ficou estabelecido em 13 cópias por microlitro, aproximadamente, e do limite de quantificação em 38 cópias por microlitro. Então, através desses ensaios, a validação desse método para a quantificação do RNA por ddPCR foi possível, utilizando um conjunto de primers e sondas do kit comercial qualitativo que foi o VetMax Gold, da Thermo. Foi possível avançar no projeto no estudo de viabilidade de produção de material de referências do vírus, usando o BVDV como modelo. Então, assim, a RT-ddPCR proposta nesse trabalho será utilizada nos ensaios de homogeneidade e estabilidade do primeiro lote. Muito obrigado a todos.